Oi, gente. Eu vou falar hoje sobre uma matéria que eu assisti a um vídeo, né, do Rico Inglês, né, no qual ele fala de si, de seus trabalhos e também coloca o meu nome, e eu fico muito agradecida por isso. Por quê? Porque o Rico Inglês está mostrando o seguinte, que tanto ele quanto eu, né, quanto os nossos vídeos foram citados, né, que nós havíamos perdido o canal do YouTube por conta, né, de que nós havíamos pirateado os vídeos do Aderbal, né? Então, eu estou aqui ratificando que é verdade o que o Rico Inglês falou. O Aderbal, ele sente-se o dono dos trabalhos, porque ele conversou com ex-supostos cangaceiros, né, que eu não conheci nenhum pessoalmente, mas que faz parte da história de minha família. Sou filha de Nazarema, dos nazarenos de Pernambuco, e que combateram o virgulino, que nasceu lá, ali, entre Vila Bela, antiga Vila Bela, o atual Serra Talhada, e Nazaré do Pico, lugar que ele frequentou, e que aquela vila todinha, quando você entra, logo na vila, do começo ao fim, é família nossa, né? Então, o Aderbal disse que nós dissemos que nós nos apropriamos da história. Quem já viu ninguém se apropriar de história, de um fato histórico? Quem já viu? Estuda-se os fatos são estudados para que cheguem às pessoas com lisura, com dentro, e isto também empregando metodologia científica para saber se aquela história que alguém está contando é uma história verdadeira ou se é ficção, ou se foi uma fantasia, né? Então, o Aderbal se reportou: são pessoas que estão usando o meu material e o YouTube nos avisa, tem o seu nome, mostrando que foi você realmente que denunciou o canal do Rico Inglês, que é um grande sociólogo, e os meus vídeos, certo? Mas você é dono de tanto material, entrevistou tanta gente, tanto ex-cangaceiros, não tem certeza se eles eram cangaceiros, porque você nunca sequer escreveu um livro, apenas você conversou com algumas pessoas que disseram: eu fui cangaceiro, eu passei pelo cangaço, mas é preciso que se ponha, né, que se teste esse fato, né, se ele é comprovadamente, se ele é comprovado dentro da história através de métodos. E existem vários métodos de se analisar um fato, certo? Um fato, segundo Durkheim, é uma coisa real, certo? Então, os sociólogos sabem, os historiadores sabem, o fato ocorreu, mas você precisa analisar. E o cangaço está inserido justamente dentro da parte da criminologia, da sociologia, da política também. Só que o virgulino jamais teve uma ideologia, seja sociopolítico, econômico, nada disso. Ele não, nem religiosa, nada disso. Era um simples, ou um grande ladrão, psicopata, né? E ele entrou para a história. E entrou justamente, começou a vida dele dos pequenos furtos ali em Nazaré do Pico, certo? Então, o Aderbal
ele fala, porque se apropriaram do meu material. E outra coisa mais grave ainda, o que ele diz, vamos mostrar o espólio. Você sabe o que é espólio? Para você dizer que Virgulino deixou espólio? Espólio, ele vem é uma herança, é algo deixado pela pessoa que morre e ele deixa aquele material, seja bens móveis, imóveis, semimóveis, né? Semoventes, né? Seja direitos autorais, isso daí entra, sim, no espólio. Agora, qual era o espólio, ou qual foi o espólio que o Virgulino deixou? Se tudo que ele teve, que ele pegou, foi roubado, era fruto de roubo. Inclusive, ainda lhe digo, as pessoas que estão com esses objetos, foi do Virgulino, tudo roubado. Quem guarda roubo também é passivo de ser punido. Certo? Então, cadê o espólio? Cadê os 10, 15, 20 quilos de ouro que o Virgulino roubava? Ele roubou a joia da baronesa de Água Branca, o crucifixo que ele colocava ali, que ele gostava, ele tinha a parte dele feminina, né? E ele gostava de se enfeitar, botar uns anéis nos dedos, se arrumava, se enfeitava demais, né? Mas tudo mostrando, demonstrando a parte que ele tinha como psicopata, como narcisista, como ladrão, né? Mentiroso, tudo isso. O Virgulino foi, porque isso tudo é um conjunto. E o Virgulino, né, era um complexo, né? E psicopata nasce em qualquer lugar, certo? Agora, como o Virgulino ou igual ao Virgulino são poucos. Segundo a doutora Ana Beatriz Barbosa, né, ela define o seguinte: o psicopata é 100% razão, 0% emoção. O psicopata, ele não só age sozinho, também não, viu, Adebão? Ele age também, ele chama outras pessoas, a gente vê o caso, alguns casos, né, até recentes, né, bom, eu não vou citar aqui não, porque eu vou me abster de citar esses casos de pessoas que foram soltas, ganharam liberdade, né, e que eram psicopatas perigosas, igual Virgulino, certo? Que o Virgulino matava, tocava fogo nas pessoas, o Virgulino incendiava casas, animais, certo? Aí roubava, né? E deixa o espólio, né? E quem é que vai cobrar esse espólio de Virgulino? Porque se for cobrar o espólio de Virgulino, vai ficar preso. Vai ficar preso. Porque quem estiver com a medalha da baronesa de Água Branca, porque a medalha vale mais que 20 carros, 0 quilômetros. Gente, se apresentar essa medalha e a família quiser, pega a medalha de volta, porque a pessoa tem que declarar os bens, até, né, agora é lei, no imposto de renda. E o espólio e o inventário é feito em cartório, pode ser feito até por algum advogado, mas ele tem que ser feito em cartório. O cartório é uma, digamos assim, é uma autarquia pública, privada, certo? Aí eu quero ver quem é que vai chegar no caso, esta medalha pertenceu ao Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Ele nunca comprou, é o espólio dele. Essa espada cheia de, incrustada de pedras preciosas, né? É do Virgulino. Nem a expedita, que ela acredita que é filha do Virgulino, mas nunca provou. Porque o Virgulino sumiu, gente. Ninguém tem certeza de como foi a morte do Virgulino. Pode ter sido exatamente ali em Angico, eu creio que sim,
né? Agora, as circunstâncias ninguém sabe, porque Getúlio Vargas, o presidente da República à época, em 1938, foi quem mandou que dessem fim ao cangaceirismo lampiônico e pegaram aquelas pessoas, né, ali nas imediações de Angico, que no Angico era uma fazenda, mas estado de Sergipe, e pegaram, mataram uma porção de cangaceiros, né? E depois cortaram as cabeças, levaram como troféu, né? Aí, quem é que sabe, ainda disseram que a roupa do Virgulino está no museu. Gente, deixaram o Virgulino nu? Aí eu ainda fico perguntando isso, que é o óbvio. Se mataram, pegaram e levaram a cabeça dentro de uma lata de querosene para expor lá naquelas cidades de Piranhas, né? Em alguns lugares que foi uma festa, né? Aí alguém tirou a roupa de Virgulino e deixou nu, mas depois aqueles corpos que aparecem ali todo entulhado, pedindo o povo, tapando o nariz, que já estavam todos inchados e podres, quando o Melquiades da Rocha foi tirar a foto para mostrar nos jornais. Aí saiu nos jornais, saiu na imprensa, tanto do Brasil quanto do exterior, porque era um cangaceiro, um grande criminoso, psicopata, que deu muito trabalho às polícias, né? E então saiu. Aí muita gente disse que o Virgulino tinha 5 quilos de ouro, barras de ouro, fora as joias. Tinha uma, não era espada, era um punhal todo incrustado de pedras preciosas. Tinha até cartão de visita, tinha um monte de carta dentro dos embalnais. Gente, quem foi que pegou isso? Porque os cangaceiros que disseram que assistiram àquele massacre, que não foi exatamente daquela forma, né? Pelo menos se supõe, porque não houve investigação policial, que não interessava haver investigação policial, se foi uma ordem do presidente da República. Aí, depois de mais de 3 décadas, começam a falar sobre cangaço, perdem a vergonha de dizer que foram cangaceiros matadores. Aí, depois, vem cobrar o espólio. Vem cobrar o espólio. Tinha que ir cobrar o espólio mesmo. Tinha que declarar no imposto de renda para poder dizer que é espólio. Espólio, gente, é coisa que tem que ser... objetos, tem que ter licitude. Se uma coisa é roubada, né, aí quem guarda o roubo está cometendo, pode ser incurso no mesmo crime, porque está guardando peças roubadas, né? Então, era esse vídeo que eu não podia deixar de fazer, e agradecer ao Rico Inglês, porque realmente ele foi prejudicado pelo senhor Aderbal Nogueira e pelo dono do canal Literatura no Cangaço, alguma coisa assim, do Robério, né? Por que que eles estão assim, tão, digamos assim, machucados? Por quê? Porque a verdade vai aparecendo, não foi da história, a história não foi contada com lisura, digamos assim, não foi contada procurando se empregar um método para poder testar as conversas, as falas daquelas pessoas que estavam muito empolgadas, recebendo dinheiro para construir casa. Do doutor Amaury Correia deu dinheiro, colocava os cangaceiros em casa, ex-cangaceiros em casa. Até uma filha ele batizou por nome de Sérgia, né? Não sei se tem algum corisco, né? Mas, enfim, espólio
espólio de Virgulino, apareçam com ele e declarem na Receita Federal, né? E depois, os donos do material que foi roubado têm direito de requerer em juízo esse material que foi roubado, inclusive as joias da baronesa de Água Branca, né? E ficam mostrando aí os anéis, os brincos, né? Ah, porque tinha neném do ouro. Ó, tudo roubado, tudo roubado. Então, o que eu queria falar hoje sobre espólio tem que ser uma herança deixada por alguma pessoa depois de morta, né? Que deixa os bens, né? E esses bens serão partilhados pelos familiares, né? E é isso que é espólio. Virgulino, dizem até que ele foi embora para Goiás, né? Por quê? Porque ele não tem atestado, uma certidão, não é nenhum atestado. Atestaram lá, né, entre aspas. Isso aí foi vírgula, né? A cabeça dele, né? O que importa? Qualquer cabeça servia, né? Então, aí, agora, ele não tem uma certidão de óbito, a Maria, né? A Amásia dele. Não tem batistério, nunca apresentaram batistério, certidão de nascimento, certidão de casamento, que dizem que ela foi casada. E por que eu não apresento? Se ela foi casada, pode ter sido casada na igreja, mas tem, na igreja consta isso, né? Se é que houve esse casamento, né? O primo era... O primo casou com o primo lá e depois deixou e acompanhou o cangaceiro Virgulino e acabou que tiveram o final, entre aspas, a gente tem que dizer sempre, porque não tem uma prova documental que ambos foram mortos naquelas circunstâncias e ali. Agora, por outro lado, eu acredito que o Virgulino, ele não se recuperaria, porque a personalidade da pessoa não muda. E o Virgulino era um serial killer. Portanto, ele não foi constituir, construir, reconstruir nada, porque ele não tinha nada, nem uma casa para morar, ele não tinha. Ele não tinha bens nenhum e tudo que ele tinha era roubado. Portanto, o espólio de Virgulino era roubado. E isso não é para a lei, isso não significa espólio, certo?